Oi, gente! Então, preparados para mais uma videoaula? Pegue um caderno e uma caneta, porque hoje vamos construir uma tabela de distribuição de frequência. Eu costumo dizer que para uma tabela simples é preciso apenas de 5 passos, tipo uma receita de bolo, sabe? Seguindo passo a passo. É assim que vamos construir a nossa tabela hoje. Aqui nós temos o nosso problema, que diz assim: a amostra seguinte lista um número de minutos que 50 usuários da internet passaram conectados durante a sessão mais recente. Construa uma distribuição de frequência para 7 classes. Então, nós temos aqui toda essa lista, né, de usuários. Uma curiosidade, vocês sabem o que é rol? Então, rol é colocar todos esses números aqui, né, essa listagem em ordem. É preciso fazer isso? Sinceramente, não é necessário. É claro que você irá visualizar bem melhor os números, né, porque afinal de contas eles vão estar em ordem. Mas a gente vai perder muito tempo se a gente fizer isso. Eu aconselho não fazer. Então vamos lá. Nosso primeiro passo, a gente tem que determinar o número de classes, tá bom? Normalmente, alguns exercícios dão o número de classe, outros não. Então, quando não der, você geralmente escolhe entre 5 e 20, tá bom? Ao contrário disso, fica muito difícil determinar um padrão, tá? Então, vamos primeiro ver se o nosso exercício tem, né? Aqui no finalzinho fala assim: construa uma distribuição de frequência para 7 classes. Então, o nosso exercício deu a quantidade de classes. Número de classe, então, 7. O segundo passo é o tamanho da classe. Para determinar o tamanho da classe, a gente tem que pegar o maior número. Então, vamos voltar ao nosso exercício. A gente vai usar bastante ele, tá bom? 86 é o nosso maior número, tá? E a gente também vai precisar do menor número, então vamos achar logo, que é o número 7. O tamanho de classe, então, é o maior número menos o menor dividido pelo número de classes. Número de classes. Nós já vimos, né? Já determinamos cada número aqui. O maior era o 86 e o menor o 7, dividido pelo número de classes, logo aqui no início, 7. Resolvendo essa continha, a gente vai achar 11,28. Como os nossos números, eles não estão com vírgula, né? O exercício não deu em nenhum momento o número com vírgula, o tamanho da classe também não deve ser com vírgula. Então, a gente tem que arredondar esse valor. Mas esse valor aqui, visualmente, a gente ia deixar 11, né? Porque aqui é 28, um número muito pequeno, né? Depois da vírgula. Mas nós temos que arredondar sempre para cima. Então, esse número aqui, ele tem que ir para 12, tá bom? Então, o nosso tamanho da classe é 12. Deixar aqui circulado. Lado não. Marcado aqui porque nós vamos precisar desses números também. Nosso terceiro passo é determinar os limites da classe. Nós vamos vamos fazer 2 fileiras, tá bom? Do lado esquerdo, nós vamos pegar o menor número, nós já sabemos que era o 7, né? E vamos somar nele o tamanho da nossa classe. Tamanho, relembrando, 12. Então, a gente vai somar. 7 mais 12, nós temos 19. Mais 12, 31. Mais 12, 43. Mais 12, 55. Mais 12, 67, mais 12, 79. Então, percebemos que nós vamos somando o tamanho da nossa classe.
botar mais 12 aqui em tudo. Agora, nós vamos puxar tracinhos assim, porque nós vamos fazer a nossa fileira do lado direito. Basta pegar esse número aqui, né, o segundo número, e diminuir por 1. 18. Vamos diminuir também o 31 por 1, né, menos 1. 30. E assim a gente vai fazer com todos. 43, 42, 55, 54, 67, 66, 79, 78. Fiquei sem número aqui para diminuir por 1. O que eu vou fazer? Pego o último e soma 12, que é 90. Então, esses são os limites da nossa classe, tá bom? No vídeo anterior, eu estava falando sobre o conceito, né? Até mostrei o que era o tamanho da classe, para que servia, mais ou menos. E aqui a gente viu na prática, né? Que a gente vai determinar o tamanho da nossa classe. O próprio nome diz, né? É o tamanho dela, e não quantos cabem aqui dentro. Mas sim, os limites, o mínimo até o máximo, até quanto vai. Observação, as classes, vou até escrever aqui para vocês, o OBS, que as classes não podem ter limites iguais. Então, elas não podem ter limites iguais. Isso por quê? Vamos supor que em vez de 18 aqui também fosse 19 e a outra classe começasse por 19. Quando você olhasse de novo o exercício, nós vamos achar um 19 aqui. Mas eu não sei onde que encaixar esse usuário que gastou 19 minutos. Porque tanto aparece na classe 1 quanto aparece na classe 2. Por isso não pode ter os mesmos limites. A gente vai ter que colocar esse usuário, contar ele em alguma determinada classe. Então, não podemos ter limites iguais, tá bom? Vamos para o nosso quarto passo, que é o registro. Eu já deixei anotado porque é um pouquinho trabalhoso, mas é super simples. Nós temos na nossa lista, né, de usuários e vamos contar em cada classe. Então, dessa classe aqui, eu tenho de 7 a 18 minutos, né, porque o nosso exercício é de minutos. Então, nós vamos contar a quantidade de vezes que aparece, tá? Basta você ir riscando ou marcando, só para você não se perder. Então, ó, tem um 7 aqui, tem 18, tem 17. Então, de 7 a 18 eu vou marcar. Esses tracinhos aqui representam as quantidades de vezes, né? 1, 2, 3, 4. Esse daqui ficou bem apertadinho, mas tem um aqui, tá? 5 e 6. Então, dentro dessa classe tem 6. Aparecem 6 vezes, de 7 a 18. E assim sucessivamente. Eu vou ter do 19 ao 30, vou contar a quantidade de vezes que aparece, do 31 ao 42, do 43 ao 54, do 55 ao 66, do 67 ao 78 e do 79 ao 90. É só contar mesmo a quantidade de vezes, é super simples, né? Para finalizar, nosso quinto passo, basta escrever isso daqui, basta contar o registro. Aqui aparecem 6 vezes, né? Esse conjunto aqui, quando tá riscado, é 5, tá? Então, 5 mais 1, eu tenho 6. Aqui tem 2 conjuntos de 5, então, 10. 10 mais 3, 13. 5 mais 3, 8. Aqui tem um conjunto de 5, 6 e 2. Então, essa é a frequência. Então, gente, o nosso exercício, ele finalizou, viu? É super simples, basta seguir esse passo a passo, não tem como errar, não tem erro, é só mesmo ter atenção. Agora, eu fiz essa tabelinha aqui e basta vocês escreverem tudo que nós fizemos, né? Todas as contas que nós achamos para montar a nossa tabela, que foi, a primeira classe foi de 7 a 18, 19 ao 30, 31 ao 42,
43 ao 54, 55 ao 66, 67 ao 78 e 79 ao 90. E vimos que a frequência foi 6, 10, 13, 8, 5, 6 e 2. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Qualquer dúvida, pergunta aí no comentário e refaça. Confere mesmo se você tá sabendo fazer, né? E é isso aí, gente.